meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no vlog da Grande Linha. Eu não sei se vocês sabem, mas se vocês não sabem, estão sabendo agora. Algum tempo atrás saiu um spin-off sobre o passado do Hisoka. E como vocês viram no nome do vídeo, estão aqui provavelmente por causa disso, eu vou trazer a minha análise e os meus comentários sobre esse spin-off. Se você ainda não leu, o link tá ali na descrição, o primeiro link. Agora vamos logo para esse vídeo. Como um extra do mangá, esse spin-off foi muito bom, só que eu diria que tem algumas ressalvas a serem feitas. Na verdade, ele foi quase como um fanservice, né? Foi desenhado pelo autor de Tokyo Ghoul, só que a diferença é que ele foi escrito pelo Togashi. E isso eu achei interessante, né? E segundo ele mesmo, segundo o Togashi, esse spin-off é um spin-off canônico, ou seja, essa história realmente é parte da história do Hisoka. Só que, claro, né? Com mais tempo para ser desenvolvido, com um traço melhor, o traço do Togashi, bonitinho, sem parecer um rascunho, tinha tudo, tinha potencial para ser muito melhor. Se você já viu, eu acho que você vai ter que concordar comigo que o traço, ele não é dos melhores, né? O traço é bem ruinzinho, ele é bem, tipo, bem foda-se, sabe? Ah, vou desenhar isso aqui, mas não precisa passar por uma arte final. Eu vi muita gente que realmente não gostou nem do traço, ou não gostou também da própria trama desse spin-off. Eu, sinceramente, preferia algo mais bem feito, né? Pelo menos em termos de desenho, né? Porque não dá pra reclamar de ter saído um spin-off, né? Sendo que ele é canônico e é sobre a história do Hisoka e é o que é de verdade, não é fanservice, não dá pra reclamar e achar ruim, né? O que eu até pensei, muita gente chegou a pensar, né, que isso ali era uma predileção da morte do Hisoka, né? Porque a gente tava naquela luta de Kuroro e Hisoka e o Hisoka tava pra morrer e tinha explodido tudo e saiu essa notícia e saiu esse spin-off e a gente pensou, porra, ele vai morrer, né? Eles estão dando mais informações sobre o passado pra simplesmente o personagem não morrer sem passado. Só que não, o Hisoka fez o que fez, se você leu, se você não leu, enfim, foda-se, tá tomando spoiler, mas esse spin-off ele nos revela que o Hisoka era um gênio desde sempre e principalmente quando se fala em Nen, né? Ele aprendeu Nen fácil, teve uma facilidade assim, ó, tipo, pô, uma semana ele já sabia usar Ten, Ren, e aprendeu o Gyo sozinho, mano, Hisoka fodão no Nen, é claro, é um gênio, né? E o fato interessante, né, é que o Exame Hunter em que o Moritorium se referiu, ao qual ele tentou fazer e que somente uma pessoa passou, foi exatamente o Exame Hunter do Jin. Jin com 11 anos estuprou a galera toda e o Moritorium tava entre essa galera. E interessante que enquanto o Moritorium e o Hisoka lutavam, o Moritorium falou uma coisa que, assim, ele falou que o Hisoka tava parecendo o cara do exame. Aquilo ali parecia estar acontecendo como aconteceu no Exame Hunter que ele participou. Um cara estava copiando as habilidades dos outros. No caso, o Hisoka parecia estar copiando a sua habilidade. Só que no caso do Hisoka, ele só estava usando o seu Hatsu de uma forma semelhante. Ele não conseguiria ali copiar exatamente o Hatsu, usar a propriedade do magnetismo e tudo mais, né? Claro. E isso me leva a comentar sobre o Jin, né? Que eu ainda vou até fazer um vídeo sobre ele, posso fazer, não sei, mais pra frente. Mas muita gente às vezes pensa que o Jin tem o poder de copiar o Hatsu das pessoas. Esse é o poder dele, mas ele não tem esse poder de copiar Hatsu ou aquele Hatsu que ele é atacado, ele copia. Não é como se fosse uma restrição, toda vez que eu for atacado, esse Hatsu vai ser aprendido por mim. Não, ele é simplesmente um gênio, ou não tão gênio, mas ele é um cara que simplesmente manja muito do Nen e consegue entender como é que funciona o Hatsu e usar a seu favor. E o Hisoka ali apresentou algo semelhante, o Moritorium fez essa relação, o que nos diz que o Jin já desde aquela época era um gênio mesmo, que conseguia copiar o Hatsu das outras pessoas. E apesar de ser um pouco diferente, o Hisoka deixou o Moritorium na mesma situação, né, de ao ver uma pessoa, o seu adversário, usar um Hatsu semelhante ao seu, ou parecer estar copiando o seu poder. Como eu falei, essa história ela é interessante, ele nos dá uma ótima ideia desse passado do Hisoka, só que ele não deixa completo, ele deixa a gente com algumas dúvidas. Tipo, como é que ele apareceu no meio da rua caído lá? Será que ele apanhou? Será que a mãe dele, sei lá, jogou ele ali? Eu não sei, não faz sentido. Por que ele tava no meio da rua? Eu não sei. É uma dúvida. O que veio antes desse circo, né? Tem a história da mãe dele, que ele fala que a mãe dele era uma senhora bem capaz, né? Quando ele faz a mágica, mostra a mágica pro Moritorium e o Moritorium pensa, pô, onde é que você aprendeu isso? Ele fala, minha mãe era uma pessoa bem capaz. Será que ela só ensinava esses truques de mágica pra ele ou ela era uma grande gênia do Nen? Será que isso aqui também não tem um fator genético pra ser esse gênio todo? E fora essas dúvidas que ficam ali no ar, a trama do próprio
próprio spin-off eu acho que poderia ter sido melhor explorada, no caso, se tivesse mais tempo para fazer isso. Acho que os acontecimentos poderiam se aprofundar bem mais se isso fosse tratado no mangá mesmo, pelo Togashi. Mas, claro, isso ali é um spin-off, foi o que deu para fazer. Foram 69 páginas e isso dá pelo menos 4 capítulos, então, tipo, 4 capítulos não foram suficientes para detalhar essa história. A gente precisaria de quantos? 10, 15 capítulos? E o Togashi não iria tirar um tempo tão grande da sua obra para fazer isso. Eu duvido muito que ele fosse fazer. Então eu acho que a gente tem realmente que se contentar com isso ali e não reclamar tanto. Assim, se a gente for observar, ele não é de todo superficial, né? A gente tem alguns detalhamentos, alguns aprofundamentos, alguns pontos foram bem aprofundados. Por exemplo, a história da cidade onde tudo se desenvolveu, explicou tudo sobre a cidade, sobre aquela região que era uma região de gás, de exploração do gás, que depois se tornou muito conhecida pela área do entretenimento e por isso que o circo estava ali e tudo mais. Então alguns pontos são até bem explorados. E nós descobrimos, claro, várias coisas sobre o Hisoka, além do fato dele ser um gênio com o Nen, que é algo que a gente já podia deduzir, porque ele realmente é um gênio com o Nen e não é discutível isso. Algo interessante é essa conexão entre o Hisoka e a tal da Bandigam, que é a marca do chiclete que ele mascava. A gente vê que os símbolos que ele usa no rosto vêm dessa marquinha de chiclete, e eu acho que tem toda essa conexão entre o Nen dele, da Bandigam, e essa caixinha de chiclete e o chiclete. A gente vê no capítulo da morte dele, que depois ele ressurge. Na sua ressurreição ele quase invoca o seu Nen. Ele diz: ó, meu querido Nen de borracha. É como se ele realmente pudesse conversar com o seu Nen, é como se ele tivesse essa conexão. E isso por causa da goma, do chiclete. A gente vê que ele tem essa conexão com o chiclete. Ele ofereceu o chiclete pra Baki e disse: ó, você vai tomar isso aqui que você vai ficar mais calmo. Ou seja, o chiclete era algo que pra ele acalmava. A gente vê que o Hisoka não é só genial quanto ao Nen, ele é genial quanto a tudo. Ele consegue copiar os malabarismos. Talvez ele é um pouco mais focado nas artes de circo, né? Mas ele é um gênio como um todo. Ele é uma pessoa acima da média. Outro ponto interessante foi a textura surpresa, que nos foi revelado o dono original dessa técnica, que não é o Hisoka, e sim o Moritônio. O Moritônio que era o tal do Zé Ninguém, que assassinava as pessoas. E eu achei muito interessante o porquê que ele fazia isso, né? Ele fazia isso porque gostava de ver a surpresa no rosto das pessoas, e em um certo momento isso não foi suficiente pra ele. Ele precisava de mais, até que ele matou a irmã dele, e é uma história bem legal. O Moritônio até não foi o melhor personagem e tal, tudo mais, mas ele teve uma profundidade muito boa. E ele era o dono original da textura surpresa, que na verdade se chamava Scarface, né? Scarface ou Scarface, não sei, e que o Hisoka quibou, e quibou bonito, né? Começou a usar pra si mesmo como textura surpresa. E foi uma trama muito boa, cara. O Moritônio, ele foi importante pro Hisoka de uma maneira diferente, mas ele foi ele que ajudou aquela criança, aquele jovem prodígio a ver o quanto que ele era bom, a habilidade que ele tinha com o Nen. Eu acredito que foi exatamente esse primeiro assassinato, esse assassinato do Moritônio feito pelo Hisoka, que transformou ele no homem que ele é. Na verdade, não o ato do assassinato, mas o ato de perceber a sua extensão de Nen. Ele viu a sua Bandigam e ele viu o poder que ele tinha e tudo que ele podia grudar e contratar. Ele viu que ele era espetacular, e é ali que provavelmente começou a se formar o seu ego e a sua vontade, o seu desejo por enfrentar usuários mais fortes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like ali embaixo, minhas redes sociais estão ali embaixo. Nos comentários a gente debate sobre esse spin-off, deixa a sua opinião ali nos comentários. Se inscreva no canal se for novo. Eu espero vê-los nos próximos vídeos. Até lá e valeu!